Olá, eu sou a Andressa, faço parte da rede de mulheres da Renovar em Cristo e nós leremos juntos Gênesis dos capítulos 41 até o capítulo 45. José interpreta os sonhos do faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então falou o copeiro-mor a faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Entrando o faraó, ainda muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E ali estava conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. Como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a faraó. E faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvir dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a faraó. Então disse faraó a José: eis que em meu sonho estava em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois desta, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto muitas outras tais quanto a lealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que interpretasse o sonho. Então disse José a faraó: o sonho de faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, faraó, se proveja de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito.
Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. José como governador do Egito. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber de tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa por causa da tua benevolência e governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro em seu pescoço e o fez subir no 2º carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate-Paneia e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo, que estava ao redor de cada cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. E lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo o que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda porventura algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento.
José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias e viestes para ver a fraqueza da terra. E eles lhes disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a fraqueza da terra. E eles lhes disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então disse-lhes José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto serei provados. Pela palavra, a vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga o vosso irmão, mas vós ficarei presos, e as vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco. Se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhes José: Fazei isso, e vivereis. Porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa da vossa prisão, os demais de vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo. E serão provadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vos dizia eu, não pequeis contra o moço, mas não quisestes. Hoje vedes aqui, o seu sangue nos é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes. Então tomou a Simeão dentre eles, amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o dinheiro, porque eis que estava na boca do saco. E disse a seus irmãos: Devolveram o meu dinheiro, pois ele está aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmaram, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espias da terra. Mas dissemos-lhes: Somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não existe, e o mais novo está com o nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um dos vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas e parti. E trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com seu dinheiro no saco. Então viram as trouxinhas com seu dinheiro. Eles e seu pai temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes: Tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou ao seu pai, dizendo: Mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e te tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse: Não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs
com tristeza à sepultura. Capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas, se não enviares, não desceremos. Porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei o vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo. Levantar-nos-emos e iremos, para que vamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. E eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que assim seja, fazei isso. Tomai do mais precioso dessa terra, vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, pistalha e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir conosco o vosso irmão, Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, e apressaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa, mata reses e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José dissera e levou-os à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, senhor meu, certamente desçamos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem, abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Por isso, tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro de volta nos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou aqueles homens à casa de José, deu-lhes água e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos e inclinaram-se até a terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram:
Bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Então entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou seu rosto e saiu. Conteve-se e disse: Pão de pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios, que comiam com ele, à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante deles. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções de todos eles. E eles beberam e se regalaram com ele. Capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens. Quanto puderem levar, põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens. Alcançando-os, lhes dirá: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem teu servo for encontrado morrerá, e ainda nós seremos escravos do teu senhor. E ele disse: Ora, seja assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se. Cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando do maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhes José: O que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu, muito bem, adivinha? Então disse Judá: Que diremos, meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu faça tal coisa. O homem em cuja mão o copo foi achado, esse será meu servo. Porém vós, subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: Ai, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou aos seus servos, dizendo: Tende vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. Só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar seu pai, este morrerá.
Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada à alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se eu não o tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Agradecemos, Jesus, porque ela é viva e eficaz. Pedimos, Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a entendê-la e também a colocá-la em prática diariamente, Senhor. Que para a glória do teu nome possamos estar perseverantes e que o Senhor se agrade das nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém.